As pirâmides egípcias, especialmente as de Gizé, possuem estruturas internas complexas que foram projetadas para servir como túmulos e proteger os corpos mumificados dos faraós e seus tesouros para a vida após a morte. Aqui está um resumo do que se encontra dentro dessas pirâmides. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like. Localização. As pirâmides de Gizé estão localizadas na margem oeste do rio Nilo, perto da cidade do Cairo, no Egito. O complexo de Gizé inclui 3 pirâmides principais: a Grande Pirâmide de Quéops, Khufu, a Pirâmide de Khafre, Khafre e a Pirâmide de Mycerinos, Menkaure. Quem construiu? As pirâmides foram construídas por uma grande força de trabalhadores egípcios. Durante muito tempo, acreditava-se que as pirâmides foram construídas por escravos, mas estudos mais recentes indicam que os construtores eram trabalhadores qualificados, que recebiam comida, moradia e cuidados médicos. Esses trabalhadores eram organizados em equipes especializadas em diferentes tarefas, e muitos deles eram camponeses que trabalhavam durante a estação das cheias do Nilo, quando a agricultura era impossível. A construção das pirâmides envolveu métodos complexos e uma grande organização. Aqui estão alguns aspectos-chave do processo. 1. Planejamento e design. As pirâmides foram meticulosamente planejadas. A orientação astronômica e a precisão geométrica foram impressionantes para a época. 2. Materiais. A maior parte das pedras usadas eram blocos de calcário extraídos de pedreiras locais, enquanto o granito usado em partes da pirâmide, como nas câmaras internas, vinha de pedreiras em Assuã, a centenas de quilômetros ao sul. 3. Transporte. Os blocos de pedra eram transportados por uma combinação de trenós deslizantes, roletes e talvez até canais de água especialmente construídos. Recentemente, arqueólogos descobriram evidências de rampas com sistemas de guinchos que poderiam ter sido usados para levantar os blocos de pedra. 4. Montagem. Os blocos eram arranjados em camadas horizontais. Há debate sobre como exatamente os blocos foram colocados nas posições mais altas, mas teorias incluem o uso de rampas retas ou em espiral ao redor da pirâmide. Pirâmides famosas. Grande Pirâmide de Quéops, Khufu. A maior das pirâmides de Gizé, a Grande Pirâmide, tem um complexo sistema interno que inclui entrada original, localizada no lado norte da pirâmide. No entanto, a entrada usada atualmente por turistas foi criada durante a antiguidade pelos árabes. Passagem descendente, um túnel que leva para baixo até uma câmara subterrânea que nunca foi finalizada. Passagem ascendente, um túnel que sobe a partir da passagem descendente, conduzindo à Grande Galeria. 3. Grande Galeria, uma impressionante passagem inclinada que leva à Câmara do Rei. Câmara da Rainha, localizada a meio caminho entre a base e o topo da pirâmide, embora nunca tenha sido usada para o enterro de uma rainha. É uma câmara relativamente pequena. Câmara do Rei, situada no centro da pirâmide, contém um sarcófago de granito vazio. Originalmente continha o corpo do faraó Khufu. 6. Poço de alívio. Acima da Câmara do Rei, há várias pequenas câmaras projetadas para aliviar o peso da estrutura acima dela. Pirâmide de Khafre, Khafre. A Pirâmide de Khafre, a segunda maior em Gizé, possui um design interno mais simples. Entrada, também no lado norte, levando a uma passagem descendente. 2. Câmara funerária. Uma câmara única localizada no subsolo, contendo um sarcófago de granito. 3. Passagem descendente secundária. Uma segunda passagem também leva à câmara funerária, conectando-se à passagem principal. Pirâmide de Mycerinos, Menkaure. A menor das 3 grandes pirâmides de Gizé tem um design interno básico. Uma entrada, no lado norte, levando a uma passagem descendente. 2. Câmara funerária. Uma câmara no subsolo que contém um sarcófago de basalto. Esta câmara foi elaboradamente decorada, mas o sarcófago foi perdido no mar,
enquanto era transportado para a Inglaterra no século XIX. Objetos e tesouros. Originalmente, as pirâmides continham muitos tesouros para o faraó usar na vida após a morte, incluindo 1. Sarcófagos, feitos de pedra contendo os corpos mumificados dos faraós. 2. Objetos pessoais. Móveis, roupas, joias, armas e outros objetos pessoais que o faraó poderia precisar. 3. Textos e amuletos, hieróglifos nas paredes, amuletos de proteção e textos funerários como o Livro dos Mortos. Segurança e proteção. Para proteger esses tesouros, as pirâmides foram equipadas com várias medidas de segurança, incluindo portas de pedra, portas pesadas que podiam ser fechadas após o enterro. 2. Passagens falsas, túnel falsos e armadilhas para enganar os ladrões de túmulos. 3. Selos e câmaras secretas, selos de argila nos sarcófagos e câmaras secretas para esconder os objetos mais valiosos. No entanto, a maioria dos tesouros foi saqueada na antiguidade, e muitas das pirâmides foram encontradas vazias ou com poucos objetos restantes, quando arqueólogos modernos começaram suas escavações. Até a próxima.